Entrou. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto. João, boa noite. Boa noite, João. Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. Tânia, boa noite. Tânia. Adilson, Góes, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Tia Miriam, boa noite. Miriam. Boa noite, Miriam. Tio Ferreira também, boa noite. Ferreira, boa noite, Ferreira. Dona Celio Benjamin, boa noite, irmãos. Boa noite, Celi Benjamin. Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia.
Edilson Lazarotto, boa noite, tudo bom? Boa noite, Edilson. Tudo bem com a graça e misericórdia de Deus. Um abraço para você. Dona Alzenir, boa noite, verei depois, estou na reunião da SAF. É isso aí, Alzenir. Continua na SAF. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio. Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico desta noite. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando os 10 mandamentos. E estamos no primeiro ainda. E no primeiro mandamento nós vamos dar continuidade aos pecados que são proibidos neste mandamento. Hoje nós vamos estudar mais uma parte e encerrar essa parte do primeiro mandamento. Posteriormente estaremos entrando no segundo. Só sobre pecados que estão ligados a ele, já envolve uma grande quantidade de pecados. Só aqui na nossa confissão nós vamos encontrar 43 tipos de pecados. Nessa pequena frase do Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O mandamento na realidade é, não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar com uma oração. Oremos.
Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por essa oportunidade que tu nos dás, para juntos, ó Deus, podermos estudar a tua palavra e juntos, ó Deus, caminharmos segundo os princípios estabelecidos nela. Perdoa o nosso pecado, perdoe as nossas falhas diante de ti, clareia nossa mente pelo Espírito Santo, influencia-nos através dela, em Cristo nós te pedimos agradecidos. Amém, Pai. Muito bem. Não terás outros deuses diante de mim, né? É uma frase que, por incrível que pareça, existe uma imensidão de pecados que pode existir no coração do homem. Por isso, quando o Senhor Deus diz, não tereis outros deuses diante de mim, isso abre um leque muito grande, tá? de pecados que existem em nós, que na realidade muitas vezes nós colocamos diante de Deus acima do nome dele, acima da presença dele, dos desejos dele, da palavra dele, de tudo aquilo que está vinculado a ele. E é muito importante que nós possamos aprender a respeito disso para evitarmos cair nessas armadilhas, ou dar vazão aos desejos da carne, vazão ao nosso intelecto, né? De achar e procurar coisas que não batem com aquilo que o Senhor Deus reivindica para si. Nessa simples palavra de não ter outros deuses diante de mim, nós vamos encontrar hoje, né, algumas coisas relacionadas a, por exemplo, não acreditar, não dar crédito, tá? Não dar crédito a outra coisa qualquer que não seja o próprio Deus. Ele vai falar isso lá em 1 João, lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Interessante que quando o Senhor Deus diz eu sou o Senhor teu Deus, ele está dizendo que, baseado nessa frase, muitas pessoas viriam ao mundo ensinando sobre deuses estranhos, pessoas que iriam ensinar coisas que não batem com o verdadeiro Deus. Então você vai encontrar João avisando-nos a respeito de não dê crédito a qualquer espírito, não dê crédito a qualquer pessoa que venha ensinar qualquer coisa a respeito de outro Deus. Não dê crédito, não acredite nele, né? Não acredite nele, tá? Por quê? Porque você estará sendo conduzido para a mentira. Você estará sendo conduzido diante de deuses estranhos, doutrinas estranhas, não é? Heresias que são contrárias à palavra de Deus. Por isso o Senhor reivindica, eu sou o Senhor teu Deus, tá? Não outro, né? Por isso ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não dá, porque há um perigo muito grande em ter outro Deus diante dele. Imenso perigo. Por quê? Porque esse perigo, meus irmãos, está no fato de colocar a nossa crença naqueles que não podem resolver nada. Naqueles que vão, no final da nossa caminhada, e nós vamos para o inferno, se as pessoas crerem nisso. Mas com a glória e a graça de Deus, nós estamos crendo no verdadeiro Deus. E não temos outros deuses diante dele. E também não aceitamos ensinos de outros deuses. Tá? Às vezes as pessoas acham que deuses estranhos são simplesmente idolatria, ídolos, né? Não, muitos deuses estranhos estão vinculados à filosofia de vida, a princípios de crença, princípios de que você deve de fazer todo aquele ritual religioso que não vai levar a Cristo, que não vai levar ao céu e que não honra o Senhor Deus. Por isso João está advertindo-nos aqui, amados, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos se procedem de Deus. Uma pessoa provar o espírito se procede de Deus, quando ela ouve um pregador, quando ela ouve alguém conversar com ela e falar da palavra, você fica prestando bem atenção para ver se aquilo procede de Deus. Daí a importância de conhecermos a palavra de Deus, para que possamos sim
entender o que a pessoa está dizendo e que aquilo não bate com aquilo que a palavra diz. Se aquilo não bater com aquilo que a palavra diz, infelizmente, tá? Infelizmente, vai ter que ser desprezado por nós. E na sequência dessa vai levar a um perigo maior, tá? Vai levar a um perigo maior, e está aqui em Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade. A incredulidade é perigosa. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que fingem, que acham que crê. Pessoas que quando são colocadas à prova, quando são colocadas sob teste, essas pessoas, meus irmãos, vacilam porque elas não creem em Deus. Elas não aceitam que Deus, quem é Deus. Quando o Senhor Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo para crermos nisso, para termos confiança nisso, para que nós possamos desenvolver a nossa vida baseado na existência de um Deus único e verdadeiro, poderoso, onisciente, onipotente, que realmente amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para nos salvar. Agora, se não dermos ouvido à palavra de Deus, tá? E pode nascer no coração, no meio da igreja, no meio de pessoas, e aliás é comum, tá? Hoje está aumentando cada vez mais, as pessoas que não estão mais valorizando a pessoa de Deus. Não estão mais valorizando a pessoa de Deus. Você pega pessoas que fizeram a profissão de fé e que não estão nem aí se Deus existe, se Deus não existe, se Deus tem exigência, se não tem, se Deus exige que se cumpra a palavra, se não. Ele não está nem aí, porque ele não crê naquilo que está ouvindo. E aqui na carta aos Hebreus ele vai deixar bem claro isso aqui, ó. Tendo cuidado, jamais aconteça haver coração de vós, em qualquer de vós, perverso coração da incredulidade. Perverso coração da incredulidade. Pessoas que não querem crer no Senhor Deus. Meus irmãos, os irmãos estão vendo aí uma série de acontecimentos. Eu estava vendo o noticiário hoje à tarde e está acontecendo. Essa semana, só numa semana, explodiu 3 vulcões no mundo, simultaneamente. Uma diferença de semana, de dias e horas. Explodiram 3 vulcões no mundo. Terremotos numa quantidade inigualável. A metade das pessoas não consideram porque estão acostumados a ouvir sobre terremotos das escalas altas. Mas os terremotos pequenos que estão ameaçando a Terra, tá? É coisa assustadora. Não se iludam, meus irmãos. Nós estamos próximos de grandes catástrofes espalhadas no planeta. Tá? Basta dizer que esse que explodiu na Espanha está indo em direção ao mar. 380 construções já foram destruídas. E ele não vai se apagar tão cedo, os cientistas já falaram. Meus irmãos, bote uma coisa no seu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, porque as coisas começaram a despontar no horizonte do acerto de conta que Deus vai fazer com essa terra. Sim, meu irmão, daqui a pouco o irmão vai ouvir outro terremoto, outro furacão, vai ouvir outro vulcão, e as coisas vão começar a acelerar simultaneamente. E estaremos dando início a uma grande tribulação sobre a terra. As consequências que advirão desses episódios cataclismos aí, vai provocar uma imensidão de consequências gravíssimas sobre a Terra. Tá? Estamos aí preocupados com o vírus. Jesus avisou sobre epidemias, Jesus avisou sobre terremotos, ouvido falar de terremotos, ouvido falar de guerra. O mundo, meus irmãos, está começando a entrar em convulsão. Tá? É a presença do eterno Deus soberano. Não farás para ti imagem de escultura, porque há uma grande diferença entre o que eu sou e a segurança que você está depositando em outra coisa. Sim, meus irmãos. E ainda temos mais coisas para que nós possamos, tá? E uma delas está lá no Salmo 78, versículo 22, chamada desconfiar de Deus. É impressionante, né?
Aqui diz assim, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Os irmãos acham que o mundo está sendo preparado para quê? Se essas pessoas não creem em Deus. Elas não querem, elas não creem em Deus. E é interessante que o salmista vai mais longe, e nem confiaram na sua salvação. Jesus Cristo veio ao mundo, morre numa cruz para salvar o homem. O homem simplesmente diz, eu não creio que Deus fez isso. Eu não creio nessa salvação. Sim, meus irmãos, isso é desconfiar de Deus. Isso é pecado gravíssimo. Quando o Senhor Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo diretamente, confia em mim, pode crer no que eu estou falando, pode crer naquilo que está registrado na palavra, porque certamente vai acontecer. Eu fico olhando às vezes para membros da igreja brincando com frequência de igreja, leitura da Bíblia, há um analfabetismo bíblico, uma coisa que está impressionando. A igreja está cheia, não se ilude não, a igreja está cheia de gente, ó. Mas cadê a qualidade? Nós temos quantidade, mas não estamos tendo mais qualidade. Não temos mais envolvimento. As pessoas não estão mais confiando em Deus, estão desconfiando dele, achando que aquilo ali não vai acontecer. Pedro já menciona isso lá atrás. Pessoas perguntando para Pedro, dizendo a Pedro, sim, mas pois é, já passou tantos anos e nada aconteceu. Pedro deixa bem claro uma coisa, meus irmãos. Não aconteceu, mas vai acontecer. Isso mesmo, queridos. A palavra de Deus é extremamente urgente. Urgente a ser praticada, vivida, ensinada, pregada, para que o ser humano aprenda, meus irmãos, a confiar e não desconfiar de Deus. Tá? Lá em Ezequiel tem uma frase também, 37:11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Desconfiavam que Deus não podia resolver. Deus vira para o profeta Ezequiel e diz assim, profetiza contra esses ossos. Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel muito sabiamente responde, tu sabes. E o Senhor diz, então profetiza. E houve uma movimentação de ossos e o esqueleto ficou em pé. E os músculos começaram, os nervos foram tomando conta, o corpo ficou perfeito. Quando o corpo estava perfeitinho, mas estava morto ainda. Aí o Senhor Deus pergunta para o profeta, se o corpo pode reviver, eles podem viver? De novo Ezequiel falou, tu sabes. O profeta diz, o Senhor diz para o profeta, então profetiza para eles. Ele profetizou e eles tornaram a ter vida, porque esse é o meu povo. Vai estar seco, vai ter me abandonado, não confiou em mim, estará morto espiritualmente, mas eu tenho o poder de ressuscitar espiritualmente uma pessoa, que aquilo ali está se referindo a umas promessas feitas para a vinda de Cristo ao mundo, a primeira vinda dele. Agora, se ele fez isso lá atrás, prepare-se, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, a coisa está ficando difícil, vai piorar, e parece que o povo não os quer levar mais a sério, não é? E tem uma outra característica interessante, meus irmãos, que tem aqui também, e não terás outros deuses diante de ti, diante de mim, né? Ele diz aqui, não terás outros deuses diante de mim. E ele está dizendo uma coisa que muitas vezes as pessoas não estão, é chamada de resistência obstinada. Meus irmãos, a resistência obstinada. Eles ouvem, eles tapam o ouvido, eles não querem, não aceitam. Nós éramos assim também, mas a graça de Deus nos ouviu. Deus será tido por justo quando se levantar e trazer à terra juízo. Você aí que é incrédulo, você que se diz ateu, te prepara para te encontrares com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele chama a terra juízo, está chamando a terra juízo. Muitas pessoas já estão partindo daqui debaixo do juízo de Deus. Esses furacões, esses terremotos, esses vulcões, essas mortes que têm acontecido em torno disso, são pessoas partindo daqui debaixo do juízo, da sentença divina. Como essas pessoas estão? Não sabemos. Tem salvos em Cristo? Sim, tenho certeza que tem. Salvos em Cristo, partindo. Então nós temos que nos preocupar muito, meus irmãos, e não nos tornar pessoas que resistem à verdade.
Sim, meu irmão, às vezes a gente visita, a gente fala, a gente aconselha, a gente diz, e as pessoas resistem, elas não mudam, não querem mudar. Elas resistem à mensagem, resistem à palavra, resistem a tudo que se fala. Lá em Jeremias, ele falou assim, lá em Jeremias 5:3, o profeta exclama: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Enfureceram os seus rostos mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. É impressionante como Deus pode ferir alguém para arrependimento e ele não se arrepende. Não se arrepende, meu irmão. Queixo duro. Povo realmente resistente à verdade, ao amor de Deus. Povo de dura cerviz. Sim, queridos. Povo de dura cerviz. Tu feriste, sabe o que foi? Não sentir a dor. Estão anestesiados. Anestesiados, correndo atrás de deuses estranhos, de felicidades passageiras, amando esse maldito mundo que vai para o inferno, vai acabar tudo. Pessoas já estão anestesiadas, com a sua mente tão anestesiada que não conseguem mais ouvir o Evangelho e nem sentir a dor. Sentir a dor do inferno, as ameaças que estão vindo, não estão nem aí. Dureza de coração, lá em Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulaste contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Meus irmãos, eu fico apavorado de ver como que as pessoas vão sofrer no dia do juízo, ou na grande tribulação, vão partir daqui, vão para o inferno, mas não tem percepção, não querem, são um povo de coração duro. Lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias deixa isso muito claro, claro mesmo, meus irmãos. Povo de dura cerviz, de coração de pedra, pecado foi registrado no coração dele com ferro pontiagudo, a ponto de mais lá na frente o Senhor dizer: eu vou trocar esse coração de pedra, vou botar um coração de carne, por causa da graça, do amor, da misericórdia. Abre o teu coração, meu irmão, abre enquanto está tempo, abre enquanto dá, porque vai virar um dia que não vai dar mais, não vai dar mais. Nós estamos sujeitos a todo tipo de oscilações da natureza, da criação divina. Nós estamos tendo em qualquer lugar. Aqui no Brasil não acontece, aqui já deu 2, nessa semana passada agora, meus irmãos, 2 ciclones, passou por aqui, foi embora por aí afora. Está intensificando, vai piorar. Mas não adianta falar, né? As pessoas acham que não vai, isso é Brasil, no Brasil não acontece nada, deu terremoto lá no norte, no Brasil não acontece nada, deixa Deus intensificar, que aí eles vão ver que a coisa não é bem assim. Ah, você está muito pessimista. Não, eu sou bíblico. A Bíblia que diz isso, está acabando de falar aqui. Não é isso? E nasce cada vez mais no coração do homem aquela soberba de eu posso, é meu, e agora vai lá perguntar para o dono daquelas casas lá que o vulcão está passando por cima lá, as lavas vulcânicas estão passando por cima, destruindo o patrimônio de todo mundo, pegando fogo, sapecando, e ninguém vai morar mais lá. Porque são 5, 6 metros de altura de lava. Eu pergunto para você uma coisa muito simples. Você tem o quê? O que nós temos aqui? Dá um terremoto, abre um buraco no chão, entra tudo por dentro dele, acabou. Hein? Levanta uma tsunami como aconteceu, 250 mil mortos, sobrou nada em cima da ilha. Acabou com tudo? Pergunto para o irmão, o que nós temos aqui para estar sendo arrogante, soberbo, não é? Jeremias 13:15, ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Não adianta ficar soberbo. Teu coração duro agora é soberbo. Eu terás outros deuses diante de mim. E uma pessoa que começa a pensar diferente disso, ela se torna soberba. Uma pessoa se torna soberba quando ela começa a buscar coisas que vai colocar diante de Deus e ela, presunção, soberba, achando que tem solução nessas coisas. Não tem, não haverá. Não haverá solução para essas coisas. Só Deus poderá resolver estes problemas. Lá no Salmo 19:13 ele diz assim também: da soberba guarda o teu servo,
que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui o salmista está escrevendo no Salmo 19, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Soberba, se achar maior. Esses dias aí, eu soube aí hoje, teve um pastor dizendo que era mais justo do que Deus. O que você está achando? A que ponto nós estamos chegando? Aonde um mero mortal, que se o seu Deus só pensar, já não existe mais, batendo no peito que é mais justo do que o Deus eterno, soberano Deus, chamando Deus de injusto. A ira de Deus se levantará sobre todo aquele que assim pensa, hein? Brinque com o Senhor Deus, leve-o a sério, não seja soberbo, não traga presunção no coração. A soberba, tá? Achar que há impunidade em Deus. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode achar na vida dele. Porque a pessoa que vive com a impunidade no coração, ela se sente livre para fazer o que quiser, porque ela não vai pagar o preço. Ela se sente livre. Não, hoje eu não vou para a igreja, não faço... Isso não vai acontecer nada, está lá minguando espiritualmente, morrendo espiritualmente, já não tinha morto, morrendo espiritualmente, está achando que não vai acontecer nada na vida dele. A vida dele está, ninguém toca, né? Ninguém toca na vida dele, porque quem é ele? Hein? Quem é ele? Ele é o homem que pensa que existe impunidade em Deus. Salmo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém. Sofonias 1:12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz mal. Não faz bem e não faz mal. Eu posso beber até cair, posso fazer o que eu quiser, posso matar, posso roubar, posso ser desonesto, posso ser corrupto, posso desviar dinheiro do povo, posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o Supremo, eu sou o maioral. Dá vontade de rir, diz vontade de rir disso. Eu sou o maioral, ele é o maioral, dá uma tosse e cai morto. Ele é maioral, porque ele acredita na impunidade. Aí ele vive solto. Não tem lei para ele. Ele acha que a lei de Deus não vai ser aplicada, não vai. Não, abra o olho, não é assim não, tá? Lá em Mateus 4:7 diz assim, respondeu Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses dentro de mim. Aprenda uma coisa, eu sou o único Senhor Deus. Se tu fizeres qualquer coisa que vai contra esse princípio, há uma forma de você me tentar. E sabe em que contexto essa frase foi dita? Essa frase foi dita quando o diabo disse para Jesus Cristo pular do pináculo, porque tinha uma ordem lá no Velho Testamento que ele terminou aos anjos que segurassem Jesus Cristo antes de chegar ao chão. Mas não é bem assim que está lá. Lá estava escrito, se tropeçares numa pedra e voluntariamente caíres, o Senhor te protegerá. Mas pular do templo, além de suicídio, tá? É afronta a Deus. É tentar Deus. É colocar Deus à prova. É querer enfrentar Deus. Se tu insiste, então faz que eu quero ver. Aí pula. Vai se esborrachar no chão. Porque não é isso que a palavra ensina. Isso mesmo. Tá ruim? Então não pula. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é tentar Deus. Sabe a verdade e não faz? Está tentando Deus. Faz o oposto à verdade escrita? Está tentando Deus. Não é assim que nós devemos viver como crente. Somos sabedores da verdade. Somos conhecedores da verdade. Não viemos aqui para ficar tentando Deus a fazer coisas, porque eu coloco ele na... Eu nem gosto de falar esse negócio de botar Deus na parede, isso não existe.
né? Exigir de Deus. Esquece isso. Exigir o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Isso tu pode exigir. Quer? Então vai lá e exige dele. Exijo de ti. Justiça, bom. Quer? Então vamos. O salário do pecado é a morte. Eu quero ver, né? Muito bem, meus irmãos. Quando o Senhor Deus disse, não farás para ti, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ele estava falando sobre confiar nele. Você já peca demais em pensar tanta coisa, né, meus irmãos? Quando o Senhor Deus diz essa frase para nós estamos diante de um grande problema para ser resolvido, porque o nosso coração é extremamente tendencioso a ignorar isso, a ignorar os 10 mandamentos. Nós estamos só no mandamento, no primeiro mandamento. Você imagina, daí para frente tem mais 9. O quanto que tem coisa errada nisso. Tem crente achando que nós não precisamos cumprir, não precisa, mas estudar ele direito, para saber se não precisa cumprir, não. Viu? Vá cumprir sim, e que o salvo cumpre pela graça, a misericórdia de Cristo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que veio para ajudar a igreja a fazer isso, a viver o Evangelho da graça, da misericórdia. Tá? Somos capacitados a viver segundo os princípios estabelecidos nesses mandamentos. Capacitados em Cristo Jesus. Por isso você vai ler lá as virtudes de Cristo, que são os frutos do Espírito Santo. Viu? Eu não consigo amar ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. Mas lá está escrito que o Espírito Santo veio para me ensinar a fazer isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, unidade. Os irmãos já sabem de cor. Até eu fiz aqui um estudo sobre isso. Não é? Agora a pergunta simples. Será que eu tenho vivido de acordo com o padrão de confiar em Deus? Se fizéssemos agora uma autorreflexão, será que nós poderíamos dizer que nós confiamos no nosso Deus? Em Jeremias 17,5 ele diz assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Por que o homem é maldito? Por que o homem se torna amaldiçoado? Ele não vai usufruir das bênçãos que Deus tem. E quem não usufrui da bênção vai usufruir da maldição. Vai usufruir daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que não presta, daquilo que não dá, que não quer, que não gosta. Aí ele diz aqui bem claro assim, olha aí, ó. Maldito é o homem que confia no homem. Se você quer usufruir da bênção do Evangelho, aprenda uma lição simples. Não confie em pessoas. Não coloque a tua fé nas pessoas. Não coloque o teu caminho nas pessoas. Só na pessoa de Cristo, só na pessoa de Deus, do Espírito Santo. Fora disso, não faça isso. Como posso eu querer confiar no homem? Não posso confiar nas pessoas. Elas morrem e vão embora. E aqui mesmo acabam todos os seus desígnios. Só o nosso Deus é eterno. Portanto, eu sou desafiado. Eu sou desafiado a isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não ter outros deuses diante dele é confiar nele. Confiar profundamente em Deus. A situação está ruim, vamos confiar. Mas aí eu confiei, piorei e morri. Morreu. Foi para a glória a Deus. Ou você queria não confiar e pensando que iria escapar? Não. É confiando que nós partimos. É confiando que nós vivemos. É confiando que nós estamos aqui para ser bênção. Esse é o padrão estabelecido pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Confiança em Deus. E para não esquecer também que as pessoas que não amam a Deus, que não confiam em Deus, elas correm um grande perigo de amar a si mesmo.
Amar a si mesmo, amar as coisas que traz prazer a si mesmo. Por isso que ele diz lá o Jeremias, diz lá assim, olha, não, o Senhor Deus fala através do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Porque o homem que confia no homem, Paulo vai escrevendo ao Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, ele diz o seguinte: traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigo de Deus. A carne, ela é satisfeita com prazeres. E as pessoas passam a ter uma amizade profunda com os prazeres. Tem prazer em satisfazer a carne. Só que a palavra de Deus diz assim, olha, eu sou, não terás outro Deus diante de mim. Prazeres na carne, satisfazer a carne, é a criação de deuses que satisfazem a tua carne, e a tua carne satisfeita te leva para o inferno. Cuidado com a carne. Cuidado com a carne. Não satisfaça ela. Não seja amigo dos seus prazeres. Não seja amigo disso. Tá? E uma outra característica interessante, que quando o Senhor Deus diz que não terás outros deuses diante de mim, ele também está dizendo, em outras palavras, uma coisa muito séria, meus irmãos. Muito séria. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Sabem por quê? Porque se nós não conhecermos o nosso Deus, nós podemos querer honrar a Deus superficialmente, sem entendimento. E aí nós cometemos um pecado grave. Porque aí nós vamos criar ritos que não pertencem à palavra de Deus, para poder se apresentar diante de Deus com os nossos rituais. Deus não aceita rituais, queridos. Deus é adorado segundo os princípios que ele estabeleceu. Deus só é servido através da palavra dele mesmo, sendo vivida por nós. Deus não é servido, meus irmãos, por criações humanas. O ser humano não pode criar nada para adorar a Deus, para chegar dentro do altar de Deus. Nós não podemos apresentar nada de nós para Deus, só podemos apresentar para Deus aquilo que Cristo nos dá, e aquilo que Cristo nos transformou, naquilo que Cristo é em nós. É dessa forma que nós nos apresentamos diante de Deus. De outra forma, não vai fechar, não vai dar certo. E é por isso que eu digo para os irmãos, cada vez mais tente saber, estudar, para descobrir e aprender a associar problemas, aflições que estamos passando com a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Só assim nós vamos poder aprender quem é Deus. O que está acontecendo, o que diz a palavra dele, vai identificar quem é Deus, o que ele pensa, o que ele tem, qual é a intenção dele para nós. Será que nós estamos caindo nessa percepção realmente de conhecer o nosso Deus, hein? E não servi-lo simplesmente sem entendimento? Porque Lucas 9, 54, 55, o Senhor Jesus ensina assim: vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que aprendemos que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Posso dirigir a Jesus Cristo, Tiago e João, né? Tiago e João vai com uma proposta que revela uma grande falta de conhecimento de quem é Deus. Eles vão com uma proposta diante de Jesus Cristo, tá? Que revela, tá? Um grande zelo por Jesus. Eles queriam zelar pela pessoa de Cristo, mas só que eles quiseram zelar por pela pessoa de Cristo, sem entendimento. E sem entendimento eles iriam fazer coisas erradas, que pela qual Jesus Cristo não veio ao mundo para matar ou destruir pessoas. Ele veio para salvar. Por isso Jesus disse para ele: não sabeis de que espírito sois. E não sabiam mesmo. Eles não sabiam porque eles não sabiam a quem levar a proposta. Eles não sabiam nem o plano da proposta de Cristo na terra. Eles não sabiam nem o que Jesus Cristo estava querendo. E que Jesus veio para salvar samaritanos também. Não aprenderam isso, não tinham conhecimento disso. Estavam convivendo com ele, mas não tinham entendimento dele. E isso não é bom.
perigoso. E o que acontece hoje? A mesma coisa. Muitas pessoas estão querendo, né? Conheci um amigo meu lá no Rio de Janeiro, que uma vez que o Dr. Shedd teve lá, ele disse assim, Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, falecido, falou assim, Dr. Shedd, o rapaz falou mal da Bíblia lá perto de mim, lá, eu repreendi ele, eu falei da Bíblia para ele lá, corrigi ele, porque eu defendi a Bíblia. O Shedd falou para ele assim, meu filho, você não precisa defender a Bíblia, que ela é capaz de se defender sozinha mesmo. Eu falei para ele, sentiu essa? Pois é, acabou com a grande lá, vai. E é uma realidade. Quem é que precisava defender Jesus Cristo diante do samaritano, se Jesus Cristo tinha a intenção de salvar o samaritano e faz isso logo depois, lá no capítulo 4. Quando ele conversa com a mulher samaritana vai para dentro de Samaria. Quando ela começa a falar de Jesus, o que acontece? Jesus vai passar em Samaria, entra em Samaria, fica 2 dias em Samaria e converte um monte de gente. Por isso nós vamos entender, não terás outros deuses diante de mim. Porque eu sou o único que dá entendimento. Eu sou o único que posso fazer vocês entenderem. É pecado fazer de outra forma, não entender isso. Achar que pode trucar e fazer do seu jeito. Porque não é. Em Apocalipse 3,16 nós vamos encontrar uma outra coisa. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Meus irmãos, assim como tu és morno, tu não é frio nem quente, quer dizer, além de não ter entendimento, ele passa a viver um evangelho, como tem uma grande maioria querendo viver aí. Ele não fica na igreja, ele não fica no mundão. Ele fica no mundão e fica na igreja. Quer dizer, não tem utilidade nenhuma. Né? Ele fica no mundão, ele fica na igreja. Aí depois passa mais tempo no mundão e aparece na igreja de vez em quando. E o pior, acha que está bem diante de Deus. Complicou. O Senhor Jesus Cristo vive para a igreja de Laodiceia, que se achava uma igreja rica, e diz para ela, tu és morna, e tu a ponto de vomitar da boca. Isso mesmo. Seja pelo menos uma coisa ou outra. Ou frio ou quente. Meus irmãos, viver vida morna é uma ausência profunda do conhecimento, de conhecimento das exigências do Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não me permite querer agradar o mundo e a Deus. Não dá. A palavra de Deus não me permite eu me achar autossuficiente. Não me permite isso, porque eu não sou. Quando chegamos no Apocalipse 3:1, lá não lá sei ainda. Agora não, agora tu me disseste. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de Deus e vives. Mas está morto. Vida de ilusão. Como tem gente vivendo na ilusão dentro da igreja. Vida de ilusão. Essa semana eu fui na igreja, agora eu posso passar mais umas 2 ou 3 semanas sem ir. Agora eu vou lá de vez em quando, porque eu estou firme. A conclusão, ele fala uma coisa aqui que me preocupa aqui, ó. Ele escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 estrelas, Jesus Cristo, que tem todos os Espíritos, as 7 estrelas, que são todas as igrejas, e conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives. Adquirir uma fama, né? Aparência de crente. Lá vai ele, o crentão. Só tem aparência. É?
tem nome do que vive. Vive como crente. Fala coisas de crente. Cita a Bíblia dos crentes. E quando o mundo olha para ele, está ali uma pessoa espiritual. Tá não. Jesus olhou e falou o quê? Tá não. Você só tem fama que está vivo. Isso mesmo. Você só tem nome do que está vivo. Mas você sabe qual é a conclusão que eu tenho a seu respeito? Está morto. Está morto. Como é que pode? Ele vai na igreja, ele fala da Bíblia, ele participa da ceia, ele vai e vem, e Jesus tem coragem de dizer que ele está morto? Tá! Está morto. Porque só isso não traz a realidade de uma pessoa viva espiritualmente diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Inclui um padrão de vida que ultrapassa o limite de convencer pessoas que eu sou crente. A pessoa que eu tenho que convencer que sou crente está lá no céu. É Cristo. Aí sim. Não vem para cá com conversa. Que quando chega o aperto, chega a situação difícil, lá vai o crente do canto. E crente é esse? Tens fama do que vive. Vive batendo no peito. Vive dizendo para os outros que conhecem Jesus. Vive falando. Mas está morto, hein? Morto, hein? Infelizmente está morto. Lá em Apocalipse 19, 10, quando o Senhor Deus diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, o Senhor Deus diz uma frase interessante, sabe por que ele fala isso? Ele está dizendo que adorar só a Ele. Sabe por que nós devemos de adorar só a Deus? Porque muitas pessoas podem cair na armadilha do diabo, começar a querer adorar ídolo. E você sabe quem está por trás dos ídolos? Aí Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo uma coisa muito séria lá. Sabe quem está? Os demônios. Tem muita gente adorando ídolo, está adorando demônio. Por isso o Senhor Deus diz aqui, bem claro, para que nós venhamos a entender. Não terás outros deuses diante de mim. Tá? Não terás outros deuses diante de mim, só Ele nós podemos adorar. Isso é tão sério, que quando João chegou no céu lá para receber as visões dele lá, foi arrebatado em espírito, e quando ele chegou lá, ele se prostrou diante dos pés do anjo, para adorá-lo. João viu aquela santidade tão grande lá no céu, que o anjo que chegou, o primeiro anjo que passou perto dele, começou a cair de joelho no chão, começou a orar. Aí o anjo pegou ele pela mão e falou, não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entendeu bem? Adora a Deus. Só a Deus. Não a mim. Sou conservo teu. Sou teu servo junto com Cristo. Eu sou teu servo diante de Deus. É em Cristo Jesus que é a profecia que se cumpre. Está adorando quem? Eu não, só adoro a Deus. Pensou bem? É mesmo? É só o Senhor Deus que adoras? Pensa direitinho. De repente está adorando outra coisa. Por que não está pegado a uma igreja? Por que não está pegado a palavra? Por que não está pegado ao estudo? Porque não dá testemunho dentro de casa, não vive como crente. Surgem problemas graves aí. A nossa relação com Deus está prejudicada. E aí nós passamos a ter outros deuses diante dele. Só que isso não é por aí. Adorar somente a Deus. É o que a palavra de Deus vai nos orientar.
Muito bem, meus irmãos, devemos também consultar só a Deus, por isso ele diz essa frase, né? Quando alguém vos virar para as necromentes e feiticeiros para as prostituir com eles, eu me voltarei para eles, dominarei e eliminarei do meio do meu povo. O pecado da feitiçaria é digno de morte, pena de morte, Deus mata. Né? As pessoas têm que procurar só Deus, não fiquem andando atrás de feitiçaria, dessa cambada de coisas que tem por aí, porque isso não vai levar a seu lugar nenhum. A segunda é consultar só a Deus e depois só Deus é nosso Pai. Você não tem outro Pai, não. Né? Jesus diz aqui em Mateus 23, 9, assim, ninguém sobre a terra jamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Chamar de vosso Pai é depositar na pessoa a confiança de proteção. Você pega para uma pessoa qualquer por aí afora, chama de Pai, que ele me protege, Pai. Né? Principalmente o pessoal que está muito ligado ao espiritismo, que fala que tem Pai espiritual, Pai não sei o quê. Jesus advertiu logo, ninguém chameis de Pai sobre a face da terra, somente o vosso Pai que está no céu, porque só Ele é o vosso Pai. Correto? E uma outra coisa, não resistir ao Espírito Santo, que isso é pecado também. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. E para encerrar esse tema de pecados envolvidos com o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Evidentemente tem muitos outros pecados que nós não entramos em detalhe, mas está nas Sagradas Escrituras que tudo aquilo que fizermos que não esteja de conformidade em Deus em primeiro lugar como nosso único e verdadeiro e eterno Deus, tá? Nós temos que aprender. Primeiro, não confiar em si mesmo. Nós temos um Deus a quem confiar. Não devemos ficar batendo no peito que nós somos o rei da cocada. Tá? E nem confiar em outra criatura. Confiar só em Deus mesmo. Viu? Muitas das vezes nós somos tentados a adorar outra pessoa, adorar coisas e às vezes até objetos. As pessoas são tentadas a adorar outros objetos. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Para evitar. E aqui, meus irmãos, na próxima quinta-feira, nós vamos, tá, entrar qual o segundo mandamento. Para você não esquecer, grava. Vê se consegue lembrar qual é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Se me responder não, que eu não vou escutar, mas digo, preste bem atenção. Qual é o primeiro mandamento? De cor, ficou olhando na Bíblia não. Gravou lá qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Aí vem o segundo, desse tamanho. É grande. Não farás para ti mais escultura nem semelhança alguma que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te suarás, nem lhe darás todos, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. E vai. Entendeu? Nós vamos estudar isso tudo junto a partir da próxima quinta-feira. Qual é o segundo mandamento? Sabe qual é? Sabe? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura o cima de tudo que é em terra, no céu, e domingo que vem, na quinta-feira, nós vamos descobrir o significado dessas palavras que o Senhor Deus faz questão de entregar para o povo de Israel, que eles estavam para entrar numa terra santa e prometida a Abraão, e agora então eles estão nas portas da terra, estão no Sinai, estão indo para lá, recebem toda a lei para poder viver naquela terra abençoada. Você e eu viemos do mundão, tirado do mundo, para entrarmos no reino de Deus. A nós também foi dado as mesmas regras de padrão de vida. Amém, meu irmão? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Até domingo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Nós vamos encerrar então esse momento de culto diante de nosso Deus com uma oração.
Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela grandiosidade dos teus mandamentos, das tuas leis. Te louvamos, ó Deus, por tua graça e misericórdia em Cristo Jesus de nos salvar e possibilitar assim, ó Deus, a nossa chegada diante de ti. Fortaleça-nos, dá-nos, ó Deus, sabedoria para que possamos viver de acordo com aquilo que tu queres de cada um de nós. Que o Espírito Santo venha nos socorrer cada vez mais, nos fortalecendo em Jesus, ó Pai. Perdoe nosso pecado, perdoe nossas falhas. É o que nós clamamos. Amém, Senhor. Boa noite a todos.